tem um episódio muito interessante de um historiador que ele é um tipo um Igor Russo. O cara Quem é que o nome dele, inclusive, pode ser Igor, né? Mas ele foi professor, historiador e começou a ter um programa, eu acho que foi rádio, não foi podcast, mas se tornou assim uma personagem popular para falar sobre a história mundial, etc. E um dia o Vladimir Putin chamou esse cara para uma conversa, né? Um diálogo com intelectuais e perguntou assim, isso foi antes de 2014, Tá. e perguntou assim, o que os historiadores dirão de mim, sobre mim, daqui a 20, 30 anos? E o cara meio que deu uma resposta, falou, olha, você estabilizou a economia, né? Porque a Rússia passou por uma situação muito difícil nos anos 90. Então, realmente, para a população russa, o colapso da União Soviética foi muito traumática, assim. Foi muito ruim porque tinha uma estabilidade total. A nível baixo era um país socialista, mas não tinha desemprego. Porque, na dúvida, se você não... Você simplesmente produzia algum produto que não servia para nada, né? Que era um modelo que não era competitivo, muito menos competitivo do que os Estados Unidos na época, mas vamos dizer, tinha uma transformação dupla de um sistema socialista para um sistema capitalista e de um sistema autoritário para uma democracia, e aquilo fez com que hoje os russos associam democracia ao caos. E os anos 90 foi um caos total. Mas estamos falando de uma faixa de idade específica, tipo os mais jovens, os 20, eu diria assim, e eu vivi isso de perto depois da reunificação alemã. Pessoas com menos de 40 conseguem se adaptar. Mas quem viveu no socialismo até os 40 anos de idade, no mundo capitalista não vai conseguir, porque a forma como trabalha, simplesmente é muito difícil ser competitivo num mercado capitalista se você, os primeiros 20 anos da sua carreira, trabalhou num ambiente que é muito diferente. Então, na Alemanha, basicamente, assim, estou simplificando um pouco, qualquer pessoa com mais de 40 anos perdeu o emprego e nunca mais conseguiu emprego. Então, foi muito difícil para a Alemanha também. Mas a Alemanha oriental tinha sorte de ter uma Alemanha ocidental dando todo o apoio financeiro para meio que dar um jeito naquele país. E até hoje, veja que a Alemanha Oriental hoje vota muito em partido extremista, extrema-direita e esquerda radical. Ou seja, não deu tão certo assim. Agora, no caso russo, não tinha nenhum outro país para sustentar a sociedade russa. Então, a expectativa de vida, sobretudo os homens, caiu muito, porque numa sociedade, querendo ou não, bastante tradicional, o homem sustenta a família, dessa cabeça, vamos dizer, né, visão mais antiga. Então, assim, desemprego em massa, taxa de suicídio explodiu, alcoolismo, grandes problemas nesse sentido. E, obviamente, sobretudo os mais velhos, não conseguiram se adaptar a um sistema capitalista feroz, porque inicialmente não tinha sistema de seguro-saúde, não tinha sistema previdenciário funcional. Então, a Rússia virou uma espécie de capitalismo selvagem, um pouco como a Venezuela hoje, que o Estado é tão fraco que Caracas virou, assim, por incrível que pareça, a festa dos capitalistas, cheio de Ferrari, etc., porque o Estado sumiu, o Estado colapsou, tudo em dólar, não tem mais nenhuma... O Estado perdeu a capacidade de regulamentar a economia venezuelana e, do mesmo jeito, a Rússia pós-colapso, para aqueles que tinham contatos políticos, compraram grandes empresas que foram privatizadas a preço de banana e se tornaram os grandes oligarcas. Então a sociedade, a transição russa deu muito errado, tanto para o capitalismo quanto para a democracia. E naquela época havia essa ilusão da terapia de choque e dizer assim, quanto mais rápido essa transição, melhor. Só que não dá. Assim, os caras nem sabiam fazer, né? Foi terrível, assim, foi terrível. Então, todo o poder econômico concentrou-se perto do poder político. Por isso que a gente fala de oligarcas, que são pessoas que dominam alguns setores, mas eles dependem do poder político. E o Putin hoje controla a maioria desses oligarcas. Então, o Yeltsin,
o primeiro presidente dessa Rússia pós-socialista foi um alcoólatra que virou uma piada nacional e uma grande vergonha, porque a Rússia foi uma grande potência. E tem um vídeo notório hoje que o Yeltsin encontra com Bill Clinton dos Estados Unidos e está claramente alterado, assim, né? Tá rindo das suas próprias piadas, etc. E o Clinton não consegue se controlar durante essa conferência de imprensa. E aquilo virou uma coisa muito engraçada para os americanos, mas na Rússia as pessoas disseram, olha, isso aqui é terrível, assim. E o Gorbachev, que liderou essa transição, também é visto hoje como um líder muito fraco. E aí chegou o Vladimir Putin, que tem histórico foi um ex-espião que viu o colapso da União Soviética estando na Alemanha Oriental, em Dresden. E viu ao redor dele todo mundo festejando, né? Eu fui, quando o mundo caiu, a gente foi para Berlim e viu a sociedade, as pessoas saindo às ruas para dançar, etc. Olha, alemão saindo para as ruas para dançar, ou seja, não é pouca coisa. Então, para o Vladimir Putin, aquilo foi um processo muito difícil. Então, essa visão de restabelecer a Rússia como grande potência faz parte da missão, eu diria, dele. E quando ele falou com aquele historiador, e o historiador disse, olha, você estabilizou a Rússia depois desses anos de caos. O Putin respondeu, só isso. Só isso. Eu só estabilizei a economia russa. E ele chamou, depois da invasão, esse historiador de novo. E quando iniciou a conversa, o Putin falou, e agora? O que você vai escrever de mim? O que os historiadores vão escrever de mim? Anos depois, né? Claro, porque há uma chance real de que o Putin, e como ele gostaria, entrará na história como o cara que reverteu a perda da Ucrânia, que hoje é um país soberano, e a Rússia se comprometeu a proteger a soberania russa, mas numa certa pensamento mitológico, assim, a Ucrânia é importante na história russa, etc. E pelo Putin não é aceita assim como um país independente que claramente quer se aproximar do Ocidente, acima de tudo, em função das vantagens econômicas.